Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ainda pela música nós clamamos esse Espírito sobre nós. Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia. Ser morno não dá mais. Aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar nossa nação com tremendo avivamento. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Te convido a dizer a Ele ainda, ao Espírito de Deus: Santo Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, toma conta da minha vida. Me dê os dons necessários Me dê os dons necessários para seguir a Jesus. para seguir a Jesus. Em especial, Em especial, o dom da perseverança, o dom da perseverança, para que jamais para que jamais eu deixe o caminho da fé. eu deixe o caminho da fé. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Hoje nós, como eu disse, a igreja faz memória de Santa Mônica. Sabemos que Santa Mônica foi a mãe de Santo Agostinho. E ela é reconhecida justamente por isso, por ter dedicado os últimos anos da sua vida a uma profunda entrega de oração pelo seu filho Agostinho, pela conversão do seu filho Agostinho, que aliás nós vamos celebrar a memória dele amanhã. Isso que Santa Mônica fez está na palavra de Deus hoje. São Paulo, na carta aos Coríntios que nós ouvimos, São Paulo escreve àquele povo daquela localidade. Corinto é uma cidade que na época era uma grande cidade. E São Paulo está dizendo para o povo daquela época que tinha se convertido há poucos anos. Vamos nos lembrar que no tempo dos apóstolos tudo era novo. As pessoas não tinham uma tradição de fé. Elas vinham se convertendo há poucos anos. E São Paulo escreve a esse povo dessa cidade de Corinto que tinha uma caminhada recente na fé, poucos anos. E São Paulo os elogia, dizendo que eles foram santificados em Cristo Jesus. Aqui com certeza Paulo está pensando no batismo que eles receberam. Eram pagãos, não conheciam a Deus e agora tinham sido santificados em Cristo Jesus. Agora eles conheciam a Deus, agora eles tinham sido lavados, purificados. Depois São Paulo continua dizendo e que vocês, ele dá graças a Deus, São Paulo dá graças a Deus, por causa que Deus estava derramando graças nesse povo. Vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra,
em todo conhecimento, não tendes falta de nenhum dom. Que maravilha! São Paulo está muito feliz porque ele vê que aquela comunidade, que poucos anos atrás não era uma comunidade, eram pagãos adorando os falsos deuses, os demônios, na verdade, que são os falsos deuses, os demônios. E agora não, essas pessoas tinham sido santificadas, tinham sido batizadas, e não só isso, uma vez que foram batizadas, elas estavam caminhando com Deus, e Deus estava sendo muito generoso com elas. Deus estava dando dons, carismas, tanto que se nós continuarmos lendo a carta aos Coríntios, nós vamos ver Paulo falando dos diversos carismas. Carisma de cura, carisma de dom de línguas, dom de profecias, e por aí vai. Vários e vários dons estavam ali abundantes naquela comunidade. As pessoas estavam vendo os milagres de Deus acontecer. E ficaram muito impactados por isso, porque afinal de contas era a presença do Espírito Santo no meio deles. Mas aí São Paulo depois, no final, fala, ele não chama de dom, mas nós podemos dizer que é um dom. Ele diz que, e também Jesus está dando perseverança no vosso procedimento até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não chama de dom, mas é um dom maravilhoso, é uma graça de Deus, a graça da perseverança. Como dizia um outro santo, São José Maria Escrivá, não basta começar, tem que terminar. Se nós assistirmos uma corrida, qualquer tipo de corrida, pode ser de carro, pode ser um velocista, pode ser um ciclista, não importa. A pessoa pode começar bem. Na São Silvestre, no final do ano, tem a largada, aí os corredores amadores disparam. E aí tem ali uns minutinhos ali de vitória, né? Mas aí daqui a pouco, chega uma hora já não aguentam mais, 5 quilômetros já está difícil, porque começaram num ritmo muito forte. E os corredores profissionais, geralmente são os quenianos, né? Quase sempre são eles. Os corredores profissionais vêm lá. Vem. E parece que aqueles caras não acabam o gás nunca. 42 quilômetros e vão. Não basta começar bem. Não basta dar um sprint inicial, disparar na frente, se isso não for acompanhado de uma perseverança, de uma continuidade para chegar lá na meta final. E São Paulo diz qual é a meta final. É o dia de Jesus. O dia de Jesus que se esperava naquele tempo, que poderia o Senhor voltar a qualquer momento, e na verdade Ele vai voltar. Já sabemos que não foi naquele tempo, mas vai chegar esse momento. Mas o dia de Jesus também pode ser o dia de amanhã para mim ou para você. Quem garante que amanhã, um mês, um ano, 2 anos, nós estaremos aqui? Nada nos garante isso, né? O dia de Jesus para mim e para você pode chegar a qualquer momento. Então, aqueles que começaram a corrida da fé devem se manter perseverantes até aquele dia de Jesus, que vai chegar. Uma hora ou outra vai chegar, com certeza. Então, a necessidade da perseverança, e São Paulo está dizendo isso para eles. Vocês têm dons, vocês receberam carismas, continuem perseverantes. Sabemos que é Deus que dá também, é claro, assim como dá os outros dons, é Deus que dá o dom da perseverança. Porém, exige também a parte humana, né? A entrega por essa perseverança. Os santos entenderam muito bem isso daqui. A santa de hoje, porém, por exemplo, Santa Mônica, ela entendeu muito bem isso daqui. Ela começou a sua caminhada de fé, e ela seguiu na sua caminhada de fé, e ela sabia onde ela queria chegar.
Ela queria chegar em Jesus. E assim ela foi. Porém, a perseverança, e aí entra Santa Mônica para nos ajudar aqui nessa noite, sua vida. Não é só essa perseverança em relação a mim mesmo. Primeiramente, sim, é. Eu devo buscar a minha salvação. Eu devo lutar com todas as minhas forças contra o pecado, contra o demônio, contra o mundão, para que eu seja encontrado por Jesus, preparado no dia que Ele me chamar, para que o demônio não me leve para o inferno. Eu devo lutar para estar preparado para esse dia. Então, primeiramente, a perseverança na fé, claro, diz respeito a mim mesmo, pessoal. Eu sou a primeira pessoa responsável por mim mesmo. O batizado, ele é um adulto na fé, ele deve ser um adulto na fé, que luta pela sua alma constantemente. Porém, uma fé madura nos leva a nos ver, a nos entendermos como membros do corpo de Cristo. Inclusive essa expressão membros do corpo de Cristo é São Paulo também nessa mesma carta aos Coríntios que ele usa. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se nós somos membros do corpo de Cristo, eu não quero essa salvação só para mim. Uma fé madura me leva a pensar nos demais, me leva a pensar nos outros membros do corpo de Cristo. E em especial, claro, naqueles que estão mais próximos a nós. E aqui entra para nós o exemplo de Santa Mônica. A história de Santa Mônica é essa. Ela teve Santo Agostinho por volta dos 23 anos. Santo Agostinho se tornou um jovem mundano. Ele foi um jovem mundano na sua época. E Santa Mônica, vendo o seu filho ir num caminho de perdição, ela sabia a meta. Ela queria o céu, ela queria Jesus. E ela vê o seu filho indo no caminho oposto. O seu filho estava no orgulho. O seu filho estava na impureza. O seu filho estava no paganismo. O seu filho não tinha lugar para Deus no seu coração. O seu filho estava nas heresias. Enfim, estava tudo errado na vida de Agostinho. E essa santa pensa, ela sabe, né? Ela angustia isso. Eu estou no caminho de Deus. O meu filho está no caminho do mundão e do demônio. Isso era uma angústia no coração dela. O que ela faz? Ela reza. Santa Mônica é conhecida como aquela que dobrou os joelhos, clamando pelo seu filho. Aliás, quando a gente fala que ela rezou, sim, o primeiro sentido é esse, de oração, rezar mesmo. Dobrar os joelhos e rezar. Porém, o sentido, ele é mais amplo até. No belo hino hoje da liturgia das horas, a oração que é feita pela igreja, principalmente os padres fazem, mas também leigos, muitos fazem. No belo hino hoje da liturgia das horas da Santa Mônica, uma das estrofes dizia que ela rezava, jejuava e fazia vigílias. O sentido de oração é mais amplo. Ela jejuava e também fazia vigílias pelo seu filho. Essa semana eu conversando com uma pessoa, não me lembro agora se foi um pai ou foi uma mãe, acho que foi um pai. E eu dizia que era preciso, por essa situação da sua casa, jejuar. Ah, padre, jejuar também? Falei, sim, jejuar também. Meus irmãos, tem muitas libertações, libertação de pessoas, do coração da pessoa, da mente da pessoa também, porque às vezes a pessoa está cega, a inteligência está ofuscada pelo mal. São Paulo também diz isso, que a inteligência pode ser ofuscada pelo demônio. E para esse tipo de situação, onde a pessoa está ali confusa, enganada, presa num vício, numa situação,
A oração tem que estar acompanhada de jejum. Isso liberta. Então, Santa Mônica, sabendo que ela está no caminho da meta, perseverando no caminho da santidade com Jesus, porém sabendo que o seu filho está no caminho oposto da perdição, ela também persevera. É um outro tipo de perseverança, ou melhor dizendo, é a mesma perseverança em duas situações distintas. Ela persevera na oração. A gente está vindo um monte de frase bíblica agora, porque perseverais na oração é uma citação bíblica da carta aos Tessalonicenses, também de São Paulo. 3:24, se não estou enganado. Perseverai na oração, São Paulo fala. Então a perseverança, ela é pessoal. Eu preciso perseverar na minha caminhada de fé. Não basta ter começado bem. Não basta ter começado bem. Nossa, eu comecei a minha caminhada de fé, estou me convertendo, estou rezando e tal. Ok, maravilha. Porém, saiba que tem que sustentar isso, até o fim. Então, a perseverança ela é pessoal. Mas a perseverança também é na oração pelo outro. Pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser outra pessoa que Deus colocar no seu coração. A perseverança, meus irmãos, é necessária. E nós precisamos, e aí vem a santa nos ensinar isso, né? Perseverar mesmo. A perseverança não é por um mês, não é por um ano. Às vezes, pô, padre, mas eu já estou rezando já há meses. Eu já estou há 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa intenção. Talvez ainda vai 4, 5, 6, 7, 10. Cada caso é um caso. Mas o que o Senhor nos diz é que a graça dele vem quando nós perseveramos. Santa Mônica, em algum momento, deve ter tremido ali, né? Batido a angústia, talvez a dúvida, talvez essa dúvida, né? Pô, eu já estou rezando aqui há 4, 5 anos por ele. E um dia ela foi conversar com o bispo. E chegou para o bispo e falou isso para o bispo, choramingou com o bispo. Eu estou rezando, meu filho não se converte. Estou com medo que o meu filho, vivendo uma vida louca dessa, uma hora se perde, vai para o inferno, morre aí desse jeito, nesses pecados. E o bispo disse para ela, pode ter certeza que com tanta lágrima assim, Deus não vai deixar de dar a graça. Esse bispo não era nada mais, nada menos do que também um outro santo, Santo Ambrósio, bispo de Milão, que mais tarde foi justamente ele, por meio dele, que Santo Agostinho foi convertido, primeiramente pela mãe, mas depois também pelas pregações de Santo Ambrósio. Mas o bispo profetizou para ela, Santo Ambrósio profetizou para ela. Pode ter certeza que com essas lágrimas que você está derramando, você está perseverando nas lágrimas. Perseverando nas lágrimas. Deus não vai deixar de dar a graça. Dito e feito. O milagre aconteceu. Aquele jovem bagunceiro, promíscuo, orgulhoso, se tornou um grande homem de Deus, um santo que entrou para a história da igreja. É belíssimo o relato de Santo Agostinho sobre a morte da sua mãe. Está lá no livro dele, As Confissões. É um dos livros que eu creio que todo católico deveria ler até antes que chegar o dia do Senhor. O livro As Confissões, de Santo Agostinho. Não precisa, se você não gosta muito de filosofia, pode deixar a parte final do livro de lado, não precisa ler não. Ali Santo Agostinho viaja um pouco sobre a questão do tempo e tudo mais. Mas a primeira parte é um clássico da literatura mundial.
E Santo Agostinho diz como foi a morte da sua mãe, dessa grande mulher que perseverou na oração por ele. E é lindo o relato, que ele já tinha se convertido e eles estavam, mãe e filho, esperando uma viagem, e eles estavam num local, numa casa, pelo jeito estava o cair da tarde, o porto, o mar, a baía, e ele diz que eles começaram a conversar sobre o céu. Olha a meta, onde queremos chegar. Conversavam sobre o céu. E ela, Mônica, disse para ele: meu filho, eu não sei por que Deus ainda me mantém neste mundo. A única coisa que eu ainda esperava era te ver cristão, ou seja, no caminho da salvação. E agora você não só se batizou, é cristão, como você é um servo de Deus. Agostinho já estava no caminho, ele não era bispo ainda, mas já estava no caminho da sua caminhada de fé e se tornaria bispo. Então, meu filho, ela dizendo para o filho, não sei por que Deus ainda me mantém nesse mundo. Da minha parte, eu quero ir logo. 5 dias depois, mais ou menos, deu uma febrona nela, caiu mal, mais alguns dias e se foi. Ela tinha clara a meta onde ela queria chegar. E ela perseverou nessa meta. Porém, ela não queria chegar sozinha no céu. Uma fé madura nos leva a querer a meta e nos leva a querer que os nossos cheguem também no céu. O que mais uma mãe, um pai, um avô, uma avó deve querer para os seus filhos, seus netos? A faculdade, o trabalho, isso, aquilo, também são coisas boas. Mas acima de tudo, o céu. Que o meu filho, que a minha neta, que essa pessoa, que o meu pai, que a minha mãe, que às vezes são os filhos que precisam perseverar na oração pelos pais. Tem pais que desmiolados, que muitas vezes são os filhos que têm que dobrar joelho, fazer jejum e vigília, para ver se aquele bendito, né? E às vezes são pais até com uma certa idade já, mas se desmiolam. Infelizmente, às vezes tem uns pais perdem o rumo, esquecem da meta do céu. Aí são os filhos que têm que dobrar o joelho. Aí é um Agostinho que tem que rezar para uma Mônica. É o contrário, né? Mas veja, meus irmãos, a perseverança, acima de tudo, a perseverança no caminhar com Deus e querer levar os outros para o céu. É uma missão nossa. É uma missão. Acima de tudo, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, e como eu dizia, até os filhos. Esses meus estão no caminho de Deus? Se não estão, o que eu posso fazer? Às vezes o que vai poder fazer é isso. É rezar, é clamar, é entregar, é pedir muito ao Senhor. É bater na porta, até que um dia essa porta venha a se abrir. E vai se abrir. Com a graça de Deus sempre se abre. Louvamos a Deus então por nos dar, assim como São Paulo louvou aos coríntios por eles estarem na caminhada, bendito seja Deus por nós estarmos na caminhada. E perseveremos porque a vitória é para quem persevera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos para o nosso ofertório.